Oi pessoal, eu sou a Dani, a gente tá aqui no nosso canal Lendo e Cantarolando para estarmos fazendo mais uma resenha psicológica. Já faz um tempão que eu não faço resenha psicológica aqui e eu peço desculpas para vocês, mas tá muito corrido, realmente tá muito corrido aqui no canal. Eu espero dar uma notícia muito boa para vocês em breve, mas vão aguardando aí. Esse livro aqui foi o livro da Tag que a gente recebeu no mês de setembro, setembro. Eu já li esse livro já faz uns dias aqui, o livro, o box. Mas eu não tive como fazer a resenha dele ainda por causa dessa surpresinha que eu estou preparando. Mas aguardem mais um pouquinho que logo, logo vocês vão ter novidades. Outra coisa, pessoal, é o seguinte, dando um informativo antes da gente começar a resenha. O sorteio do Funko para o pessoal que é da nossa LC de Duna vai acontecer nessa semana. No domingo ou na segunda-feira, vamos definir lá no grupo ainda. E eu vou fazer uma live, vou fazer ao vivo com o Lucas para a gente estar mostrando para vocês, para fazer o sorteio de uma forma limpa e do jeito certinho. Quem tá na LC, mas ainda não participou do sorteio, não fez as regrinhas para participar do sorteio, ainda dá tempo. Vou deixar o Linktree aí embaixo, que vai ter os links de tudo que você tem que fazer, tá? É super fácil de participar. Nós vamos ter uma participação super limpa, então compensa, tá? O Funko ficou muito lindo. O link vai estar aí embaixo também para vocês, pessoal, que querem ver como é que funciona, como é, e aí vocês vão estar participando, tá? Nossa LC, agora ela vai acabar do livro de Duna 1, ela vai acabar agora nessa semana, a gente vai aguardar o filme, e depois de a gente aguardar o filme, a gente já vai começar a leitura do segundo livro da saga. O pessoal tá super animado. E realmente é uma leitura muito boa. Essa é a primeira parte dos informativos. Segunda parte, pessoal que quiser assinar a tag, por favor, usa meu link que tá aí embaixo, meu código de indicação. Você ganha um desconto e eu ganho um brinde extra. Então usa o cupom que vai estar aí embaixo na descrição do vídeo, tá bom? E tem um link também que você pode acessar e você pode assinar usando o meu cupom, tá bom? Agora sim, vamos lá para o livro. O livro da vez é esse daqui, Em Fogo Lento, de Paula Hawkins. É um livro que é um thriller. Normalmente eu não gosto de thriller, mas esse daqui é até bem escrito, então achei interessante. Eu vou estar falando aqui para vocês. Começando pela parte que não tem spoiler, o livro ele é bonitinho, tá vendo? A gráfica dele é uma gráfica legal, a letra é ok. Ele foi lançado pela Record. Foi lançado pela Tag, mas quem fez a edição foi a Record. E aqui está, né? Uma edição muito legal, eu gostei. O box veio bonito também, veio todo com essas letras assim, amarelo por dentro. A revistinha também. Então, de forma gráfica, eu achei o livro muito bom. Falando do livro mesmo, eu achei a escrita da autora legal, embora um pouquinho descritiva demais, mas é normal nesse tipo de leitura. Só que assim, eu achei a descrição dela muito cortadinha. Então não dou 5 estrelas por causa disso. Eu acho que confunde um pouco o leitor, muito embora eu sei que a proposta foi essa. Então por isso eu tô dando uma qualificação nesse livro, assim, tipo de umas 4 estrelas. Mas de uma forma geral, ele é legal. Só que assim, falando sobre essa dificuldade que eu achei na escrita, eu achei porque em alguns momentos a autora começa, especialmente aqui no início, começa falando de um tipo de situação, depois já começa com outra parte da história, que aqui já tem o capítulo, aí no início de cada capítulo ela vai continuar a parte que ela começou. Então assim, fica aquela coisa meio confusa. Demorei um pouco para entender que na verdade era uma menção de uma história, mas que a história principal era outra, e a história principal usava a menção da outra, então ficou meio assim, uma rede misturada. Se fosse mais explicado desde o início, eu acho que teria aproveitado a leitura ainda mais um pouco, mas tudo bem, 4 estrelas então. Agora falando da história em si, né, gente? Agora eu vou ter que dar alguns spoilers, sinto muito, porque eu vou falar da questão psicológica envolvida nos personagens. Essa resenha aqui, ela tem esse foco de falar sobre a parte psicológica do livro. Eu vou falar se as coisas apresentadas aqui estão corretas, vou falar qual é o sentido psicológico que talvez a autora quis passar. Então, para eu fazer isso, eu tenho que realmente dar spoiler, não tem jeito, tá? Mas, se você já leu a história, acompanha aí até o final que a gente vai falar melhor de algumas questões, tá? Resumindo a história, é o seguinte. Em linhas gerais, como eu disse, tem histórias que se misturam aqui. Mas, em linhas gerais, a história principal do livro, que até leva esse nome Em Fogo Lento,
É a história de Daniel. Daniel é um jovem adulto e ele mora num barco, vizinho de uma pessoa chamada Miriam. Ela estava no barco dela e aí ela foi, né, fazer um dos trabalhos domésticos normais dela e no caminho encontrou o barco do Daniel. Como ninguém se mexia, ela entrou. Quando ela entrou, viu que o Daniel estava morto. E aí vai começar o cenário todo para entender o crime da morte do Daniel, porque foi um assassinato. E dentro dessa história do crime, nós vamos ter que adentrar na vida da família do Daniel. Daniel é filho de Ângela. Ângela era uma senhora alcoólatra há muitos anos, irmã de Carla, que é casada com Theo. Carla e Theo são um casal que tiveram um filho pequeno que morreu quando ele era bem criança. E ele morreu na casa de Ângela. Então eles têm uma relação familiar muito ruim. Carla fica vendo a Ângela, Daniel escondido, porque o marido não aceita. E assim, a coisa vai se desenvolvendo a partir daí. E a Ângela morreu poucos meses antes da morte do Daniel. Então começa a ter uma desconfiança ali na história se realmente tem uma questão de um acidente ou se foi realmente uma coisa provocada. Então a gente fica com essa história meio mesclando aí esse ambiente, dando esse clima. E nisso aparece a Irene, melhor amiga da Ângela, que morreu, que conhecia a história da família e que é uma senhorinha que mora ali. E essa senhorinha, ela recebe a ajuda de uma jovem problemática que tem no bairro, mas que elas duas se dão muito bem, que chama Laura. A Laura, ela vai na casa da Irene praticamente todo dia, ela vai direto para poder fazer compras para Irene, ela tira uma graninha. A Laura é uma menina complicada, que já se relacionou com Daniel. Então, olha que loucura. E aí, nisso, acontece que vão descobrindo pequenos pedaços da história que liga todos esses personagens. Por exemplo, a Laura encontrou com Daniel um dia antes dele morrer. E ela foi vista na rua pelo Theo, todo ensanguentado. E a Laura, ela brigou com o Daniel na noite que eles estavam juntos e no meio da relação sexual eles tiveram uma briga que foi inclusive física, porque ela puxa a perna, ela sofreu um acidente na infância, então ela é manca e ele foi e brincou com isso e ela tem desinibição, porque ela bateu a cabeça no acidente, mas daqui a pouco eu explico isso. Então, teoricamente seria a pessoa principal para cometer o crime, mas a Laura, ela claramente não foi quem cometeu. E Irene, sendo amiga da Laura, começa a ajudar para ver essa história. Então ela começa a ajudar e ela começa a juntar uns cacos aqui, uns pedaços de história ali, e ela vai começando a ver as coisas. O Theo não gosta da Ângela, então o Theo também pode ser um suspeito, porque já que ele nunca gostou da Ângela nem do Daniel, pode ser que tenha alguma coisa assim. E a Carla, ela é a típica tia que cuidou do sobrinho como se o sobrinho fosse filho dela, porque ela perdeu o filho na infância, né? E acabou que ela meio que cuidou mais do Daniel do que do filho dela, de verdade. Enquanto a Miriam, ela tem um problema com o Theo, porque a Miriam, ela era amiga do Theo e ela escreveu um roteiro de história por causa de um tipo de abuso que ela sofreu quando ela era adolescente. Ela viu a amiga dela morrer e até é a história que fica se mesclando, que é a história que eu falei, que tá aqui bem no início, já começa falando dela, que é aqui. O Theo lê o manuscrito de biografia da Miriam e ele acaba pegando e ele inspira nisso, escreve mais ou menos do jeito dele, modifica uns traços da história e publica como se fosse dele. Ele é escritor famoso. Então tem também um problema entre a Miriam e o Theo. Então tem essa história de que a Miriam pode estar envolvida também. Então a trama, ela vai passar em volta disso daí. E eu acho que esses são os spoilers que eu preciso dar. Fora isso, eu não preciso dar spoilers. Então vamos partir para a questão psicológica, que eu vejo aqui. Vejo um monte de problema aqui. Começando pela Ângela, nós temos uma mulher aqui que é alcoólatra. E o título do livro é Em Fogo Lento, justamente por causa dela. Porque ela, depois que teve a morte, ela já bebia antes, mas depois que teve a morte do filho da Carla, o Daniel, ele ficou muito complicado. Ele era um filho assim sem limite, que mandava na mãe, e a mãe aguentava tudo e ficava só bebendo, porque ela preferia ver o mundo pegando fogo, como se estivesse em fogo lento, do que ter uma correção com o filho, por causa da forma patológica que ela criou ele. Então nós temos aqui uma mulher que tem alcoolismo,
ela tem um quadro de alcoolismo, ela bebe para poder mascarar emoções, como em todo alcoolismo. Mas no caso dela é um caso tão óbvio, mas tão óbvio, que nós temos um problema e nós temos o alcoolismo girando em torno desse único problema. Ela chega ao ponto de sofrer um acidente realmente, provavelmente porque estava bêbada e caiu da escada, uma das hipóteses do livro, mas ela chega a morrer por causa disso, depois de um histórico de alcoolismo longuíssimo, e ela sem viver uma vida, vivia doente, parecendo doentada, uma relação quebrada com o filho, teve que mandar o filho para internato na infância, porque não dava conta dele. Então ela vai levando a vida assim, ela vai aceitando, para ela não aceitar a questão da maternidade como um papel onde ela precisa regrar e proteger e ensinar também, e doutrinar o filho dela, educar o filho dela, ela acaba escondendo dentro do álcool, e esse menino vai ficando difícil, e quanto mais difícil, mais ela bebe para não ver o que está acontecendo. Então ela vai deixando o mundo, deixa tudo pegar fogo como se em fogo lento, né? Essa é a ideia do livro. O alcoolismo, ele realmente é isso. As pessoas que começam a fazer uso da dependência alcoólica, elas fazem uso do álcool por uma dependência emocional, por uma questão emocional não tratada. São pessoas que não conseguem lidar com corrigir seus problemas, então vamos deixar passar e bebe para poder realmente esquecer, ou bebe para poder tentar dar uma amenizada na situação. Então, a questão do alcoolismo aqui muito bem apresentada. Daniel sendo filho dessa mãe alcoólatra, nós vamos ter um filho aqui complicadíssimo. Um filho que no mínimo na verdade, um filho que é psicopata. Antes ele desenhava, e um dia ele viu os desenhos dele todos rasgados pelo priminho, então ele acabou empurrando o primo da escada e mata o primo. E ele desenha isso. Então nós temos uma comprovação na história de que o Daniel, ele achava que ele podia fazer tudo de acordo com o sentimento dele. E ele não tem remorso, arrependimento, muito embora ele se relate em todos os desenhos dele como o filho de Hades, na verdade. E ele faz quadrinhos como filho de Hades. Então, assim, ele se intitula alguém que, na verdade, sofre, tem ali um sofrimento emocional, mas que também acha que tem o direito de algumas coisas. Então, nós somos um rapaz muito problemático aqui. Essa psicopatia está meio apresentada, porque normalmente o psicopata, ele faz as coisas, mas ele não demonstra, não existe essa questão de, eu estou fazendo porque eu sofri. Não, ele faz porque ele acha que pode fazer, porque é o que ele quer fazer. O psicopata, ele sofreu um trauma na infância, ele olha e fala, que se exploda, eu vou fazer o que é bom pra mim, já que alguém não fez pra mim um dia. Mas não tem um sofrimento de eu sofri isso, doeu assim, foi assado, não tem. O psicopata, ele simplesmente faz, ele faz porque é bom pra ele. Então, assim, tem essa questão de apresentar uma depressão no Daniel, mas ao mesmo tempo essa depressão, e ele tem a depressão, mas ele é psicopata, né? Ele ficou com a Laura e ele foi e humilhou a menina no meio do sexo e, tipo, você olha assim e não encaixa, tá? O psicopata é uma pessoa que sofreu e criou um jeito de viver, mas é uma pessoa que vive lembrando o sofrimento. Isso é uma coisa que acontece em depressão, não em psicopatia. Então, assim, foi um erro da autora aqui, psicologicamente falando, nesse ponto eu não concordo. Falando do Theo, né? O Theo sendo um escritor, o Theo sendo alguém que roubou a história da Miriam, o Theo, ele é simplesmente uma pessoa narcisista. Ele pensa no que ele quer, no que ele gosta, no que ele sente, e é isso em primeiro lugar. Quando ele viu que o filho morreu, ele baniu a Ângela, baniu o Daniel, ele chegou a separar da Carla, porque começou a olhar e falar, não sinto atração por ela mais, porque ela é próxima da irmã. Então ele começou a achar assim, ele tem essa história de eu sou bom, eu posso, eu mereço. E ele pisou ali na Miriam. Só que ele não é um sociopata, porque lá na frente, no final da história, acontecem algumas coisas e ele se aproxima da Miriam. Então dá pra ver que ele não é um sociopata. Então tem um arrependimento, e ele também sofre, ele vive em sofrimento por causa da morte desse filho. Então ele não tem uma sociopatia, mas tem um transtorno de personalidade narcísica. O que é isso? É quando a pessoa, ela olha e ela vê a necessidade dela acima do outro, coloca somente o seu ponto e tem uma dificuldade, um problema para sentir empatia, ou seja, incapacidade de se sentir no local do outro.
Por quê? Porque eu sou muito melhor que o outro. Então, há essa dificuldade, ele realmente tem esse bloqueio, então ele passa anos negando as cartas da Miriam, enfim, ele não tá nem aí pra ameaça dela, ele não tá nem aí se a história foi dela, e ele modificou e ele ganhou muito com isso, ele virou best-seller, então tá tudo bem pra ele. A Miriam, ela sofreu trauma quando ela viu a amiga dela morrer, que ela foi sequestrada, enfim, teve toda essa história. Ela, depois disso, ela já tinha problemas sociais até então, ela é mais gordinha e por causa disso, ela tinha uma dificuldade de aceitação com ela mesma e uma rejeição social, e ela acabou, depois que sofreu esse tipo de... que sofreu esse trauma, ela se fechou de vez para o resto do mundo. Então ela criou uma forma de realmente estar distante, e ela criou na cabeça que a partir de então, ela é uma pessoa que tem que cuidar de pessoas vulneráveis. Só que ela não cuida. Ela cria situações para ela sentir que ela cuida. É um jeito dela aliviar o ego dela, porque ela tem uma depressão profunda. A Miriam, para mim, é alguém com uma depressão. E ela alivia o ego dela ajudando os outros, ajudando entre aspas. Na história, ela tenta tornar a Laura dependente dela. Ela chega a pegar a chave do apartamento da Laura e isso acontece, então é bem complicado. Então ela controla para a pessoa estar próxima a ela. Porque ela tem lá, né, no trauma dela, ela se sente mal por não ter salvado a amiga dela. Ao invés de salvar a amiga dela, ela fugiu. Então, como ela fugiu, ela começa a querer compensar essa história no presente. Como ela não pode compensar, ela fica revivendo o trauma do passado. E a depressão dela nunca acaba, ao mesmo tempo que ela fica tentando controlar as situações. Mas a situação sempre vai ir voltando porque ela não resolve emocionalmente o que ela tem. Então, nós temos a Miriam com uma depressão. A Carla também tem uma depressão. Só que, além da depressão da Carla, nós temos também um desenvolvimento na vida dela que é muito incógnita. Eu, na verdade, não consegui formular exatamente o que a Carla é, porque a Carla, ela chega a cometer um homicídio. Só que assim, ela pode ter cometido esse homicídio por causa de raiva, vingança, de ser simplesmente uma pessoa com uma neurose, com uma escolha ruim, quanto ela pode realmente ter desenvolvido uma psicopatia em algum momento da história, mas ninguém sabe. O problema é que a gente esbarra novamente no sofrimento da perca do filho dela, que ela sente, né, já perdi meu filho, ela chora muito sobre isso, então a gente fica meio confuso com essa questão, por causa do sentimento dela, não dá para ela ser psicopata 100%, não sei o que a autora quis fazer a respeito disso, enfim. Mas a personagem que eu mais quero falar de verdade é da Laura. A Laura, ela era criança, e tinha um desenvolvimento normal, digo assim normal porque ela se permitia ser feliz, eu digo porque ela não tinha ainda a paralisia dela, ela ainda não tinha sofrido acidente, e ela estava lá, papai, mamãe, família nuclear, né? E um dia ela estava chegando em casa da escola e aconteceu de que ela presenciou uma cena da mãe traindo o pai, no caso com um professor, que era para ela uma figura de referência muito grande. Então ela sentiu uma traição muito grande a partir disso. E nessa situação que ela vivenciou, ela saiu correndo, e no que ela saiu correndo, ela foi atropelada. E ela foi atropelada pelo namorado da mãe. E o namorado da mãe, ele ia prestar socorro, mas a mãe mandou ele embora. Falou que ela ia prestar socorro, inventou uma mentira toda. Depois que ele foi embora, a mãe da Laura chamou a ambulância e que foi prestar socorro. A Laura foi para o hospital, ficou mal muito tempo, ela bateu na cabeça, teve um traumatismo craniano enorme. Por causa desse traumatismo, da perda de sangue, porque o sangue, quando ele vai realmente se esgotando ou tocando tecido neural, ele cria degeneração, né? E ela começou a criar, ela teve uma lesão cerebral por causa desse traumatismo e ela desenvolveu um quadro chamado desinibição, ou seja, afetou uma das partes do cérebro dela que criou uma impossibilidade dela perceber as emoções ou ter respostas às emoções de acordo com o que ela sentia. Então, por exemplo, ela tá triste, ela ri, se ela tá com raiva, ela não controla, ela ataca a pessoa.
Enfim, ela tem esses problemas de comportamento. Ela fala tudo que ela pensa, ela não consegue ter papa na língua. Às vezes ela afeta pessoas que que ela gosta, ela rouba. Então ela tem todo um desenvolvimento assim a partir disso. E ainda tem o trauma, porque minha mãe me deixou, né, sofrer esse acidente, a culpa é da minha mãe. E a mãe separa do pai dela e simplesmente deixa ela para trás. Ela não tem essa mãe, ela nunca mais se aproxima dessa filha. E a Laura se sente muito desamparada pela mãe, em todos os sentidos. Então ela tem uma raiva da mãe, uma depressão pelo que aconteceu. Ela desenvolve o transtorno de oposição, né? Ela começa a ficar com o transtorno desafiador opositor para desafiar as pessoas que ela gosta e mistura com a desinibição. E aí ela começa a realmente deixar o quadro já neurológico dela ficando pior. Então ela tem vários problemas criminais por causa disso. Ela já tinha passagens pela polícia, enfim. Então nós temos essa situação. Eu acho que a construção da Laura foi uma construção muito interessante. A autora, nessa personagem, ela acertou bastante. E eu acho bem curioso. Então eu recomendo muito a leitura, porque eu achei um livro bem curioso nesses pontos, gente. Leitura, como eu disse, a autora confunde, mistura os períodos históricos. Para mim, isso aqui é pessoal, um gosto pessoal meu, isso que não é, cada um gosta de um jeito, né? Para mim, eu não gosto muito dessa sensação, mas o livro é bom. Agora, a ponto profissional, psicopatia aqui apresentada meio capenga, tá? Se a ideia da autora fosse criar psicopatas, meio capenga. O único psicopata que eu vejo real aqui era o próprio Daniel. Então, assim, delicado, mas tem um sofrimento, então confuso, não sei o que ela quis. Enfim. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esquece de curtir esse vídeo, ajuda muita gente, tá? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e vocês são sempre bem-vindos aqui. Mais uma vez, desculpa pela demora dessa resenha, pelas correrias, mas vai valer a pena daqui a uns dias, tá bom? E é isso, pessoal.